Nesse vídeo nós vamos trabalhar com Cherry Plum, é o terceiro floral do grupo dos medos. Bom, então entrando no estudo do Cherry Plum, nós podemos dizer que ele é o mais descontrolado dos medos. Então, pessoas que relatam que perdem o controle, que numa briga jogam coisas longe, pessoas também que comentam que ficam cegos quando acontece alguma coisa, eles cegam e partem para cima. Então, nesse floral também estão incluídos os suicidas, para verem como isso aí, esse floral vocês vão ter que dar um pouquinho de atenção a mais, tá? Porque com esse floral vocês vão ter que entrar em contato com os familiares do paciente, né? E alertar que uma possível tentativa de suicídio, né, possa acontecer, para vocês verem como esse floral é um floral de pessoas bem problemáticas, assim, que tem que ser acompanhado muito de perto. Também, como qualquer floral do medo, ele descarrega nos rins, só que ele tem uma particularidade de descarregar na cabeça também. Então tem pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, tem pessoas que têm enxaqueca crônica, dores de cabeça crônica, ou picos de dor de cabeça muito fortes, tá? Inclusive esse floral, como eu já havia dito, ele tá dentro do rescue. Então, se vocês se derem conta que uma pessoa está muito descontrolada, está muito fora de si, podem dar o rescue. Como eu falei para vocês, o rescue é para tudo. O rescue é para tudo. Primeira atitude que vocês têm que tomar é dar o rescue. Inclusive, na primeira consulta, é bem interessante dar o rescue junto com qualquer fórmula que vocês vão fazer. Porque ele vai dar um respaldo, ele vai dar um suporte para os outros florais, né? E o Cherry Plum tem uma característica muito forte que, como ele tem muitos altos e baixos, porque o descontrole, ele não é um descontrole que permanece descontrolado o tempo todo, mas ele é um descontrole com picos de descontrole, né? É interessante que vocês deem o Cherry Plum junto com o rescue para diminuir o perigo. Porque, por exemplo, a pessoa começa a tomar um Cherry Plum sozinho, tá? Sem o rescue. Aí, de repente, para numa semana, pode dar um problema muito sério. Então, vocês fiquem bem de olho nessa questão aí, que é uma questão muito importante. Pessoas também que têm, de vez em quando, crises de choro. Crises de choro não conseguem parar, aquele choro de soluçar, né? Também é uma indicação Cherry Plum. Outra coisa, o Cherry Plum são pessoas que têm muito medo de si próprias. Olha que diferente, é um floral um pouco diferente, um floral que tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção. O que acontece? Eles muitas vezes, eles não saem de casa porque eles têm medo do que possa acontecer para eles na rua, do descontrole que possa acontecer na rua, inclusive a crise de choro ou uma crise de fúria, né? Então eles têm muita dificuldade de sair para a rua. Tem um livro aqui, uma parte do Cherry Plum, que fala o seguinte: por seu aspecto de purificação e catarse, pode provocar a eliminação de secreções para fazer a limpeza dos nódulos do conflito. Podem sair secreções pela vagina, pelas mamas ou vias respiratórias. Então vocês viram que ele tem
uma reação bem intensa. Ele pode vir a ter uma reação bem intensa, tá? Às vezes pode não acontecer nada, mas na maioria das vezes, se a pessoa está apresentando uma característica cherry plum, ela tem que observar as secreções. Ela pode vir a ter catarro, secreção no pulmão, nas vias aéreas, e inclusive sair secreção pela vagina e pelas mamas. Então vocês prestem atenção nisso, porque às vezes a pessoa diz, depois que eu comecei a tomar o Foral eu só piorei. Não, né? Não. A pessoa tem que ir se dando conta que isso aí é uma reação e é uma limpeza que o Foral faz. E é uma limpeza bem importante, tá? Agora eu queria falar para vocês uma coisa que eu achei interessante, assim, que eu venho pensando isso faz muito tempo que eu venho pensando, nunca li isso em lugar nenhum, uma coisa que eu defini da minha cabeça, que é o seguinte: o ser humano, ele é uma gigante de uma digital, tá? Então não existem duas iguais. Todos os seres são completamente diferentes. Por que que eles são tão diferentes? Por que que cada vez que eu vou fazer um diagnóstico, eu tenho que usar todas aquelas meus segredinhos de respiração, de conectar com a pessoa, da empatia, de prestar muito atenção no que a pessoa está me relatando, de perceber aqueles pequenos detalhes que a pessoa vai me falando e que eu vou montando o meu quebra-cabeça. Por que isso tudo? E por que eu estou insistindo nisso tudo? Porque simplesmente assim, o ser humano é uma digital, tá? Então dentro daquela digital vão se desenhando alguns traços ao longo da nossa vida. Por vários motivos. Porque ninguém nasce da mesma maneira, ninguém tem o mesmo parto, ninguém tem as mesmas circunstâncias. Muitos nenês nascem e já começam com vários traumas desde o nascimento e vão para a incubadora e tem problemas de respiração. Muitas vezes tem que ser quase que ressuscitados ali na hora do parto, tá? Então, cada um tem um tipo de nascimento. Então, lá na sua digital, ele vai ganhar aquele risquinho. Cada um vai ganhar o seu risquinho do seu formato, né? Aí depois, a gente tem um pai que vem de uma família com seus ancestrais, uma mãe que vem de uma outra família com seus ancestrais, que dão origem a nós com uma educação completamente diferente vindo da mãe e vindo do pai, que se soma ali para aquele filho e que vai ganhar outros tracinhos na sua digital, né? E aí mais tarde a gente vai para colégios diferentes, cada um vai para o seu colégio, cada criança presencia coisas diferentes na sua vida. Cada criança passa por momentos diferentes no colégio, vão mais alguns tracinhos ali na digital. Aí na adolescência, cada um com seus problemas, cada um com as suas soluções, vão mais tracinhos na nossa digital. E assim vai se formando e vai montando uma digital individual para cada ser, né? Então, não existe possibilidade da gente fazer o mesmo diagnóstico para duas pessoas. Então, por exemplo, pessoas que relatam que estão com dor de cabeça. E aí a gente começa, pensamentos perturbadores, a pessoa não consegue dormir porque passa remoendo pensamentos a noite inteira, e aí vai anotando ali na nossa anamnese, e aí chega a conclusão igual a tanto. Às vezes tem que fazer uma análise muito minuciosa, porque cada um é um, né? Então a gente tem que observar bem a digital da pessoa.
todos esses acontecimentozinhos a gente vai somando para chegar no nosso diagnóstico o mais preciso possível. Então, isso é muito importante. Eu sempre insisto na história do diagnóstico, porque os florais a gente estuda, né? A gente sabe para que é cada um, mas o diagnóstico, ele nunca tem dois iguais. Nunca tem dois iguais. Eles podem ser até muito parecidos, eles podem ser muito semelhantes, mas eles nunca vão ser 100% iguais. Então, para algumas pessoas vocês vão fazer indicação de fazer um exercício físico, para outras vocês vão dar mais respiração. No caso Cherry Plum, a pessoa tem que respirar muito, 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 muito. Por quê? Porque a pessoa vive muito no inconsciente. A pessoa, quando toma certas atitudes de descontrole, ela está totalmente fora de si. Então é uma pessoa que tem que fazer muito treino de respiração. Isso vocês têm que indicar sempre num paciente Cherry Plum, né? Que mais? O diagnóstico é isso. O diagnóstico é a gente prestar atenção na digital individual de cada um. Então não adianta vocês me perguntarem o que eu posso tomar para minha dor de cabeça. Não tem como eu saber. Não tem como. Eu tenho que pegar, sentar e ficar pelo menos 1 hora perguntando um monte de coisa, né? Um monte de detalhes e ir sentindo dentro daqueles detalhes que a pessoa está me narrando e sentindo aonde estão as lacunas para formar aquela digital daquela pessoa. E isso é um trabalho constante de atenção, de percepção, de se abrir para entender aquele problema, né? Aí vocês podem ter certeza que vocês vão acertar, tá? Então nós ficamos por aqui. Semana que vem tem mais vídeos. Semana que vem a gente vai falar ainda dos outros 2 florais que ficaram faltando, que são os últimos 2 florais do medo, né? E era isso, era esse o recadinho dessa semana. Então, assim, uma boa semana para todos. Estudem, se empenhem, sirvam, continuem servindo, continuem se doando, que as coisas vão acontecendo e os caminhos vão se abrindo, tá bom? Um beijo para todos, não esqueçam do nosso joinha.